O chocante mercado das meninas jovens mais polêmicas na América Latina revela segredo estranho. Eliane sempre achou que sua vida no vilarejo de Santa Clara era simples e tranquila. As manhãs eram preenchidas com o canto dos pássaros e a luz do sol filtrando pelas folhas das árvores. O aroma de pão caseiro saindo do forno da Dona Maria, que era uma constante, e as tardes passavam devagar, entre risadas e brincadeiras com suas melhores amigas, Lúcia e Sofia. Mas essa aparente paz estava prestes a desmoronar. Certa noite, enquanto caminhava pela praça central, Eliane viu um grupo estranho conversando em um canto, suas risadas soando dissonantes. As meninas pareciam tão diferentes, seus rostos cobertos por um brilho furtivo, seus olhares fugidios. Quando Eliane se aproximou, Lúcia e Sofia a chamaram, mas um sussurro a fez parar. Era uma conversa baixa, mas uma frase se destacava. Elas não fazem ideia do que está acontecendo. O coração de Eliane disparou. O que suas amigas estavam? Ela pegou o livro e seu estômago revirou. Eram imagens de festas, mas com um ar sombrio, quase ritualístico. O que é isso? Perguntou, a voz tremendo. Lúcia, corando, tentou desviar o assunto, mas Eliane estava determinada. Em uma tarde chuvosa, decidiu investigar mais. A primeira pista levou a uma festa clandestina que, segundo boatos, ocorria nos arredores da cidade. Com o coração na mão, decidiu que precisava ir. Quando chegou, o ambiente era envolto em fumaça e risos nervosos. A música pulsava, mas havia uma tensão estranha no ar. Entre as sombras da sala, Eliane avistou Lúcia e Sofia. Elas estavam ali, mas pareciam mais distantes do que nunca. Uma mulher alta e enigmática, vestida de forma extravagante, dominava a cena. Seus olhos penetrantes a observavam. Eliane fez um movimento hesitante. A mulher, percebendo, se aproximou com um sorriso intrigante. Você está aqui por curiosidade ou por necessidade? Perguntou, como se conhecesse sua alma. O coração de Eliane disparou. Eu só quero entender, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. A mulher riu, uma risada que ecoou nos recantos da sala. Entender? Oh, querida, a verdade pode ser um fardo. A conversa logo tomou um caminho inesperado. A mulher parecia conhecer segredos ancestrais, cruzando a linha entre o que é certo e o que é aceitável. Não se deixe enganar, Eliane. Há muito mais do que os olhos podem ver, ela murmurou, deixando uma sensação de inquietação no ar. De volta para casa, Eliane se viu em um mar de emoções. Sua amizade estava em jogo, e a dor de descobrir que suas amigas poderiam estar envolvidas em algo tão obscuro a consumia. No caminho, uma mensagem chegou em seu telefone de Sofia. Você não deveria estar aqui. Estamos em perigo. Com o coração apertado, Eliane se deparou com a dura realidade. Aquela calma do vilarejo era uma fachada, e ela estava prestes a descobrir o preço por trás das promessas de juventude e liberdade. A pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria para proteger suas amigas ou expor a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Eliane estava disparado. A mensagem de Sofia ecoava em sua mente. Estamos em perigo. O que isso significava? A pressão em seu peito aumentava a cada passo que dava em direção à casa. Ela se perguntava se tinha sido certa em ir àquela festa.
A sensação de que um abismo estava esperando começava a dominá-la. Quando chegou em casa, ela foi... A luz suave do abajur parecia quase irreal em meio ao turbilhão que a consumia. Eliane pegou o celular e começou a digitar uma resposta para Sofia. O que aconteceu? Onde você está? Mas antes que ela pudesse terminar, uma batida forte na porta a fez pular. Era sua mãe, preocupada. Eliane, você está bem? A preocupação no tom dela fez a jovem sentir um nó na garganta. Estou sim, mãe. Só um pouco cansada. A mentira saiu mais fácil do que esperava. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, seu celular vibrou de novo. Era uma mensagem de Lúcia, mas não era um texto qualquer. Era uma foto. Eliane abriu e as imagens a deixaram paralisada. Eram fotos de uma cerimônia, uma espécie de ritual, com meninas vestindo roupas escuras, a luz da lua iluminando um altar improvisado no meio da floresta. O que era aquilo? A legenda dizia: está acontecendo agora. Não conte a ninguém. O silêncio em seu quarto parecia opressivo. Seu corpo tremia involuntariamente. O que Lúcia e Sofia estavam fazendo? Eliane sentiu um impulso desesperado de ir até elas. Mas o medo a segurava firme. Decidida, vestiu uma jaqueta e saiu de casa. A floresta, que antes parecia um lugar amigável, agora parecia cheia de sombras. Enquanto caminhava, a luz da lua refletia os galhos como garras ameaçadoras. Cada passo parecia ecoar no silêncio da noite. Ao se aproximar do local, a música que havia ouvido na festa começava a fluir pelo ar, mas havia algo mais. Uma batida rítmica, como se fosse um tambor. O som lhe deu uma sensação gélida ao longo da espinha. Assim que entrou na clareira, o que viu a deixou em estado de choque. Lúcia e Sofia estavam lá, junto com outras meninas, todas em transe, dançando em torno de uma fogueira. O cenário era como um pesadelo, mas o que a deixou sem fôlego foi a figura central. A mulher enigmática, aquela da festa. Ela estava no meio do círculo, encantando-as com um olhar hipnótico. O coração de Eliane disparou. Elas não podem estar fazendo isso. Então, algo surpreendente aconteceu. Um grito cortou a noite. Uma das meninas desabou no chão. O pânico tomou conta do grupo. Ela não pode fazer isso, alguém gritou, enquanto a mulher se aproximava da menina caída. A atmosfera mudava, e Eliane percebeu que aquelas não eram apenas festas. Eram rituais que tinham um preço. No meio do caos, Eliane se aproximou. Sofia! Lúcia! Mas suas vozes não eram ouvidas. Sofia estava paralisada, o olhar perdido. O que era aquele feitiço? A mulher, percebendo Eliane, virou-se para ela com um sorriso. Ah, curiosa! Você deveria se afastar, querida. Isso não é para você. Eliane sentiu uma onda de raiva e proteção. Afinal, ela já tinha se metido longe demais. O que está acontecendo aqui? O que você fez com elas? Ela gritou, suas mãos tremendo de adrenalina, mas a mulher simplesmente riu. Era uma risada que parecia ecoar nas árvores. Então, de repente, tudo virou um turbilhão. A fogueira explodiu, chamas altas tocando o céu, e um grito ensurdecedor a envolveu. Gritos de pânico, desespero e confusão tomaram conta do ambiente. O chão tremeu sob seus pés, e uma sombra se formou atrás da mulher. Eliane piscou, e em um instante, a mulher desapareceu, deixando apenas um rastro de fumaça. Lúcia e Sofia finalmente mostraram sinais de consciência. Mas agora, algo estava diferente. O olhar de Lúcia era vazio, quase opaco. Ela se virou para Eliane. Você não deveria estar aqui, disse. A voz monótona, como se estivesse apenas repetindo palavras. Eliane sentiu uma onda de pânico. O que havia mudado? Mas antes que pudesse perguntar, a sombra se desvaneceu, e um morfema de um segredo devastador começou a se revelar.
O que era aquela conexão entre as amigas? Até onde elas haviam ido? E mais importante, qual seria o preço que teriam que pagar? Com o coração pesado, ela olhou para as duas, conscientes de que a resposta estava mais perto do que ela imaginava. O que elas realmente estavam se tornando? Lúcia e Sofia finalmente mostraram sinais de consciência. Mas agora algo estava diferente. O olhar de Lúcia era vazio, quase opaco. Ela se virou para Eliane, sua voz monótona e sem emoção. Você não deveria estar aqui. Aquelas palavras soavam como uma sentença. Um nó se formou na garganta de Eliane, e um frio intenso subiu pela espinha. O que tinha mudado? Sua amiga parecia tão distante, como se uma camada de névoa a envolvesse. E então, um estrondo ecoou pela floresta. Eliane se virou, assustada. Olhou para o céu e viu uma luz intensa. Era como um relâmpago que não cessava. A estrondosa claridade iluminou a clareira, revelando uma figura. Era a mulher enigmática, agora envolta em uma aura brilhante. Elas já estão comprometidas, disse ela, com um sorriso que misturava gozo e desprezo. O pânico tomou conta de Eliane. Comprometidas com o quê? A pergunta ecoou, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela estendeu a mão, apontando para o céu. Uma camada densa de nuvens pairava acima, como se algo estivesse prestes a desabar. O som de tambores aumentou, pulsando com força frenética. As meninas que dançavam em frente à fogueira pareciam agora estar sob um feitiço hipnótico. Elas não são mais suas amigas, Eliane. Elas pertencem a algo maior, disse a mulher, sua voz doce e ameaçadora ao mesmo tempo. O coração de Eliane disparou. O que você fez com elas? Ela gritou mais angustiada. As meninas estavam em um transe profundo, e a imagem de Lúcia e Sofia girando em um frenesi a torturava. Então, em um movimento súbito, a mulher fez um gesto e a terra abaixo começou a se abrir. Um furo negro, como um poço sem fundo, formou-se na clareira, engolindo a luz da fogueira. Gritos e sussurros misturaram-se aos sons do tambor. Eliane tentou chamar suas amigas novamente, mas a voz delas parecia distante, como ecos de um sonho. Eliane sussurrou uma voz familiar. Era Sofia, sua expressão agora dorida, mas com uma centelha de consciência. Ajude-nos, não podemos ficar aqui. Diante da cena aterrorizante, Eliane se viu em um impasse. Do que você se comprometeu? Ela exigiu saber, olhando diretamente nos olhos de Lúcia, que agora estava paralisada com a expressão de quem desejava ser livre, mas presa por forças invisíveis. A mulher apenas riu, a risada soando melancólica e cheia de prazer. O preço da juventude é mais alto do que imaginam. Elas decidiram, e agora você também precisa escolher. Junte-se a nós ou nunca mais as verá. Essa declaração bateu como um trovão. A ideia de perder Lúcia e Sofia seria devastadora, mas se juntar àquela força desconhecida, o furo negro à sua frente parecia uma promessa de outras vidas, outros destinos. Ouvia batidas de coração, sua própria e das amigas, sincronizadas em uma sinfonia de pânico. Então, algo aconteceu. Uma brisa suave atravessou a clareira e as árvores sussurraram. As vozes de Lúcia e Sofia começaram a se entrelaçar, transformando-se em um lamento profundo. Eliane, você não sabe do que somos capazes. Não é só um ritual, é um renascimento. Aquelas palavras soaram como um grito dentro dela, revelando uma verdade que não queria ouvir. O que suas amigas podem ter feito? A conexão entre elas, fragilizada, parecia carregada de segredos. O que se escondia atrás das promessas e festas? No ar, a tensão crescia, e o chão tremia sob seus pés. As sombras dançavam,
E Eliane se viu dividida entre duas realidades: salvar suas amigas ou se deixar seduzir por um poder desconhecido. O que ela realmente desejava? Nesse momento, a luz no céu explodiu em um brilho ofuscante, e Eliane sentiu um puxão forte, como se a própria terra a chamasse. Poderia resistir? O abismo escuro a mirava, e a escolha se tornava mais urgente. O que aconteceria se ela dissesse não? Enquanto tudo girava ao seu redor, as respostas estavam mais próximas do que nunca, mas só uma decisão a separava delas. O futuro seria escrito por suas escolhas. Ao dançar na borda do desconhecido, Eliane se preparou para o que viria. Mas a pergunta ainda ressoava em sua mente. Até onde ela iria para salvar suas amigas e, ao mesmo tempo, descobrir quem realmente era? Eliane estava paralisada, os olhos fixos na mulher enigmática que emanava o poder obscuro. O que você fez com elas? Ela mal conseguia manter a voz firme. Tudo parecia um pesadelo, e ela queria acordar. A mulher sorriu, um sorriso que misturava gozo e desprezo. Você ainda não entende, não é? Elas escolheram. E com isso um brilho ofuscante a envolveu, criando um cenário onírico, distorcido. Os tambores ecoavam, pulsando como um coração batendo freneticamente. A luz começou a girar, e a clareira virou uma espiral de cores. Eliane sentiu que sua mente estava prestes a se perder. Mas no meio do caos, algo diferente aconteceu. Uma sombra surgiu do furo negro. Era uma figura, mas não era a mulher. Era um homem, alto, com um semblante familiar. O coração de Eliane disparou. Papai? O homem se aproximou, e a luz parecia intensificá-lo. Eliane, você precisa ir embora. Ele gritou, seus olhos radiantes de urgência. Mas a mulher apenas riu, e a risada dela ecoou como um trovão pelas árvores. Tarde demais, querido. Ela já fez sua escolha. Escolha? Eliane estava confusa. Seu pai não deveria estar ali. Aquelas festividades não eram só sombrias, eram pessoais. Você não pode estar aqui, ela gritou. O rosto do homem estava angustiado, e Eliane sentiu um aperto no peito. Ele não estava ali para salvá-la, mas para protegê-la de algo que não entendia. Fuja. Não confie nela. O homem estendeu a mão, como se tentasse alcançar Eliane. Mas a mulher se colocou entre eles, preenchendo o espaço com uma energia opressora. Ele não pode te proteger. Ele também fez sua escolha, querida. A revelação desferiu um golpe, como se um soco no estômago. O que você está dizendo? Eliane mal podia respirar. Tudo o que conhecia parecia se desmoronar em uma fração de segundo. Sua mente corria, tentando juntar os pedaços. Você não pode estar sugerindo que ele... cada jovem tem um preço. E ele não se livrou do seu, a mulher disse, com desdém. O chão abaixo parecia tremer, e a clareira se transformava em um cenário de pesadelo. As dançarinas pareciam alucinar, em transe, e Eliane viu que uma delas era Lúcia. Mas agora, mais do que nunca, ela podia ver através da fumaça e da luz. Os olhos de sua amiga eram vazios. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, a dor em sua voz cortando o ar tenso. O homem balançou a cabeça, como se sentisse a dor dela. Eu tentei, Eliane. Tentei me libertar, mas a escolha foi feita. Uma vez que você atravessa essa linha, não há como voltar. A mulher olhou para o céu, onde a luz ofuscante se tornava cada vez mais intensa. Chegou a hora! O ritual começa agora. E com um gesto dramático, ela levantou os braços, como se estivesse convocando aquilo que aguarda. O abismo negro começou a se expandir, engolindo a clareira e a fogueira. Papai, não! Eliane gritou, mas as palavras pareciam vazias. O desespero a consumia. A cada passo que ela dava, suas amigas dançavam energeticamente, como se estivessem em uma graça obscura. O coração dela se partiu. Lúcia! Sofia! Mas não houve resposta. Dentro daquele turbilhão de emoções,
Algo dentro dela começou a se agitar. Eu não vou deixar vocês. Ela se virou para seu pai, e uma centelha de coragem nasceu dela. Se você não pode me ajudar, então ficarei. Eu não tenho medo de você. A mulher deu um passo à frente, os olhos reluzindo. Então prove isso, Eliane. Junte-se a nós ou fuja. Mas uma coisa é certa, a verdade virá à tona. A expectativa pairava pesada no ar, como um ultimato. A clareira girava, a escuridão se aproximava, e o tempo parecia parar. Com o coração acelerado, Eliane se viu novamente diante da escolha. A voz de seu pai ecoava na mente dela. Escolha sabiamente. Mas o que ela desejava? O que realmente aconteceria se ela dissesse não? O abismo à sua frente a chamava, e toda sua vida era um eco distante. Ela estava prestes a descobrir que não poderia confiar em ninguém, nem mesmo nas melhores amigas, nem mesmo em quem mais amava. O que seria dela agora? Eliane estava paralisada, os olhos fixos na mulher enigmática que emanava um poder obscuro. O que você fez com elas? Ela mal conseguia manter a voz firme. Tudo parecia um pesadelo, e ela queria acordar. A mulher sorriu, um sorriso que misturava gozo e desprezo. Você ainda não entende, não é? Elas escolheram, e com isso, um brilho ofuscante a envolveu, criando um cenário onírico distorcido. Os tambores ecoavam, pulsando como um coração batendo freneticamente. A luz começou a girar, e a clareira virou uma espiral de cores. Eliane sentiu que sua mente estava prestes a se perder, mas no meio do caos, algo diferente aconteceu. Uma sombra surgiu do furo negro. Era uma figura, mas não era a mulher. Era um homem, alto, com um semblante familiar. O coração de Eliane disparou. Papai? O homem se aproximou, e a luz parecia intensificá-lo. Eliane, você precisa ir embora, ele gritou, seus olhos radiantes de urgência. Mas a mulher apenas riu, e a risada dela ecoou como um trovão pelas árvores. Tarde demais, querido. Ela já fez sua escolha. Escolha? Eliane estava confusa. Seu pai não deveria estar ali. Aquelas festividades não eram só sombrias. Eram pessoais. Você não pode estar aqui, ela gritou. O rosto do homem estava angustiado, e Eliane sentiu um aperto no peito. Ele não estava ali para salvá-la, mas para protegê-la de algo que não entendia. Fuja! Não confie nela! O homem estendeu a mão, como se tentasse alcançar Eliane, mas a mulher se colocou entre eles, preenchendo o espaço com uma energia opressora. Ele não pode te proteger. Ele também fez sua escolha, querida. A revelação desferiu um golpe, como se um soco no estômago. O que você está dizendo? Eliane mal podia respirar. Tudo o que conhecia parecia se desmoronar em uma fração de segundo. Sua mente corria, tentando juntar os pedaços. Você não pode estar sugerindo que ele... Cada jovem tem um preço, e ele não se livrou do seu. A mulher disse com desdém. O chão abaixo parecia tremer, e a clareira se transformava em um cenário de pesadelo. As dançarinas pareciam alucinar, em transe, e Eliane viu que uma delas era Lúcia. Mas agora, mais do que nunca, ela podia ver através da fumaça e da luz. Os olhos de sua amiga eram vazios. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou, a dor em sua voz cortando o ar. O homem balançou a cabeça, como se sentisse a dor dela. Eu tentei, Eliane. Tentei me libertar, mas a escolha foi feita. Uma vez que você atravessa essa linha, não há como voltar. A mulher olhou para o céu, onde a luz ofuscante se tornava cada vez mais intensa. Chegou a hora. O ritual começa agora. E com um gesto dramático, ela levantou os braços, como se estivesse convocando aquilo que aguarda. O abismo negro começou a se expandir, engolindo a clareira e a fogueira. Papai, não! Eliane gritou, mas as palavras pareciam vazias. O desespero a consumia. A cada passo que ela dava, suas amigas dançavam energeticamente.
como se estivessem em uma graça obscura. O coração dela se partiu. Lúcia! Sofia! Mas não houve resposta. Dentro daquele turbilhão de emoções, algo dentro dela começou a se agitar. Eu não vou deixar vocês! Ela se virou para seu pai e uma centelha de coragem nasceu nela. Se você não pode me ajudar, então ficarei. Eu não tenho medo de você. A mulher deu um passo à frente, os olhos reluzindo. Então prove isso, Eliane. Junte-se a nós ou fuja. Mas uma coisa é certa, a verdade virá à tona. A expectativa pairava pesada no ar, como um ultimato. A clareira girava, a escuridão se aproximava e o tempo parecia parar. A luz explodiu e um clarão ofuscante preencheu o espaço. Eliane apertou os olhos. Quando conseguiu enxergar de novo, tudo havia mudado. O abismo negro atrás da mulher se moldava em algo grotesco. Estrondos e gritos ecoaram, distorcendo a realidade. Mas o que mais a deixou em choque foi o que viu. Naquele momento, a figura do homem virou poeira, como se nunca tivesse estado ali. E no lugar dele, uma garota apareceu, uma versão mais nova de Eliane, com o mesmo olhar. Você não pode sair, porque você nunca esteve livre, a jovem disse, com uma voz que ecoava e vibrava. Ela era um reflexo de tudo que Eliane poderia ter sido, uma vida que não se concretizou. Elas não são suas amigas, Eliane. Elas são você! Uma risada ensurdecedora brotou da clareira, ecoando a verdade devastadora. As dançarinas pararam e seus rostos foram substituídos por outros. Todas eram versões diferentes de Eliane, todas vivendo vidas que ela poderia ter vivido. Eliane sentiu o chão se abrir sob seus pés. As chamas da fogueira dançavam com os rostos de quem ela poderia ser. Você está presa a ti, e sempre esteve. Você só tem uma escolha, Eliane, aceitar que todas essas vidas são suas. O terror a envolveu. Havia algo fundamentalmente errado. Tudo o que acreditava, tudo o que conhecia, estava em colapso. E a luz na clareira começou a escurecer, enquanto a jovem sorriso abria espaço para uma verdade ainda mais sombria. Eliane estava presa em algo muito maior, e agora, com um novo espelho diante dela, a pergunta se formou em sua mente. Quantas delas eram reais e quantas eram apenas uma armadilha? O abismo se formou mais uma vez, e tudo o que conseguia ver era a escuridão se aproximando, prometendo respostas, mas não antes de reclamar o que era dela. Eliane estava paralisada, os olhos fixos na mulher enigmática que emanava um poder obscuro. O que você fez com elas? Ela mal conseguia manter a voz firme. Tudo parecia um pesadelo, e ela queria acordar. A mulher sorria, um sorriso que misturava gozo e desprezo. Você ainda não entende, não é? Elas escolheram. Era como se o mundo estivesse girando em torno dela, e a clareira se tornasse um vórtice de emoções intensas. O som dos tambores pulsava como um coração acelerado. Uma onda de desespero a envolvia. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a noite. Não era um grito qualquer. Era familiar. Eliane! A voz de Sofia. Do outro lado da clareira, a cena mudou, quase como um filme que trocava de rolo. As dançarinas, em transe, pararam abruptamente, seus rostos refletindo o terror. Lúcia estava caída no chão, se contorcendo, e algo parecia puxá-la para o abismo negro. A figura do homem desaparecera, transformando-se em sombras, enquanto a verdadeira natureza daquela festa revelava seu preço, um preço que Eliane ainda não compreendia completamente. Vamos! Gritou a mulher, com um olhar voraz. Elas não merecem sua proteção. Não! Lúcia! Sofia! Eliane não conseguia se mover, mas o desespero a impulsionou. Sem pensar, correu em direção a elas. Mas quando chegou, viu algo que a paralisou. As garotas estavam se transformando diante de seus olhos. O brilho do que costumava ser suas almas agora era uma sombra opaca. Lúcia olhou para ela, seus olhos sem vida. Eliane,
Não venha perto, disse, a voz fraca como um sussurro. É tarde demais. A mulher riu, uma risada que ecoou entre as árvores. Viu? O que era amizade se tornou um vínculo sombrio. Estão presas e você não pode salvá-las. Não! O grito de Eliane atravessou a clareira, mas naquele momento tudo fez sentido. Algo dentro dela despontou. Não, não as suas mentiras. Ela olhou para o céu. Uma luz intensa começou a brilhar, quase quente, enquanto uma tempestade se formava. As nuvens se aglomeravam e o vento soprou como um rugido, trazendo com ele a sensação de algo que estava prestes a mudar. Naquele momento, uma colisão de energia se deu. As dançarinas se agitaram, as vozes delas se transformando em um grito coletivo de desespero. O que antes era um ritmo hipnotizante, agora soava como um lamento, como se todas sentissem a dor e o silêncio que envolvia Eliane. E então aconteceu. O abismo negro atrás da mulher começou a se fechar, não por amor, mas com uma força devastadora. A mulher levantou a mão, determinada a manter o controle, mas o que se seguiu foi catastrófico. Um clarão iluminou a clareira, e Eliane viu figuras fantasmas, as versões de si mesma, dançando em círculos, como se quisessem se libertar. A luz e o som colidiram, e a mulher gritou: "Não, isso não pode acontecer!" A intensidade da luz cortou seu poder, e o chão sob Eliane começou a se desfazer, revelando a verdade oculta. Ela viu flashes de memórias, momentos da infância, risadas, lágrimas e, acima de tudo, o eco de uma escolha que nunca teve. Mas no clímax do caos, uma nova figura surgiu no meio da luz, uma versão mais velha dela mesma, com um olhar firme e decidido. Você deve escolher, Eliane. A escolha não é apenas sua, é de todas nós. O choque a atingiu como um raio. Era como se ela estivesse olhando para o futuro. Eu sou você? Eliane mal conseguia respirar. O que isso significa? A mulher, antes tão poderosa, agora estava enfraquecida e as sombras a cercavam, como se a conexão se desfizesse. A escolha foi feita antes. Você só precisa aceitar a verdade. Mas antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés desmoronou. Eliane despencou por um abismo de luz e escuridão, enquanto a voz da mulher ecoava. Você sabe o que precisa fazer. Quando finalmente tocou o chão, estava em um lugar diferente, cercada por resquícios das vidas que poderia ter levado. O ar estava pesado, e os ecos de Sophie e Lúcia murmuravam por perto. A clareira estava vazia, e a luz da lua refletia um caminho à sua frente. Só havia uma coisa à sua frente: redescobrir-se em meio ao que havia encontrado, e a possibilidade de descobrir o verdadeiro preço que suas amigas pagaram, e pior, aquele que ela mesma estaria prestes a enfrentar. O destino de Eliane estava nas suas mãos. O que mais podia perder? Eliane estava paralisada, os olhos fixos na versão mais velha de si mesma. O mundo girava ao redor dela, e a clareira agora parecia um palco de ilusões. O som dos tambores se intensificava, pulsando em um ritmo frenético, como se sentissem o caos crescendo. As vozes das dançarinas ressoavam, misturando-se ao eco de seus pensamentos. O que significa tudo isso? Ela sentia o coração pulsando dentro do peito. O estranho espelho de sua vida refletia algo que ela não compreendia. E então uma onda de raiva e desconforto se acumulou. Eu já fiz minhas escolhas, mas a resposta era um silêncio ensurdecedor. A versão mais velha de Eliane sorriu, mas não era um sorriso confortante. A escolha nunca foi apenas sua, respondeu, com uma voz que soava como um eco distante. Nesse instante, tudo mudou. O chão sob Eliane tremeu violentamente, como se a própria terra estivesse carregando o peso de um segredo. Ela se viu flutuando, como se fosse empurrada por um vento forte. As imagens,
começaram a se distorcer, e tudo se fundiu em uma explosão de luz. Quando a luz se dissipou, Eliane se sentiu desorientada. A clareira havia desaparecido e ela estava em um lugar diferente, cercada por uma neblina densa. A realidade parecia fragmentada, como pedaços de um pesadelo se montando lentamente. E então o chão se iluminou, revelando um círculo de espelhos. Cada um parecia refletir não apenas ela, mas também outras pessoas. Lúcia, Sofia e até mesmo a mulher enigmática. "Não!" sussurrou, sentindo um nó na garganta. Ao olhar para o espelho à sua frente, viu uma cena chocante. Lúcia e Sofia, ainda em transe na clareira, os rostos distorcidos de terror, enquanto a mulher dançava ao redor delas como uma rainha em um ritual macabro. Mas o mais perturbador foi ver uma imagem de si mesma, sorriso radiante, cercada de amigos ao redor de uma fogueira. Era um momento feliz, mas algo estava errado. Ao fundo, a mesma mulher observava. Um brilho luxuriante em seus olhos, como se estivesse se alimentando da alegria alheia. "Elas são você", a versão mais velha disse, sua voz reverberando na mente de Eliane. A felicidade é uma armadilha. Eliane fechou os olhos, tentando ignorar a verdade que a atormentava. Mas era tarde demais. O eco de um grito cortou a neblina. Eliane. Era Sofia. O desespero a tomou por inteiro, e a dor crua da situação fez seu estômago revirar. Viu o espelho mais próximo quebrar, e ao invés de vidro, o que surgiu foram lembranças, cada uma mais dolorosa que a anterior. "Eu não vou permitir que isso aconteça", ela gritou, a voz ressoando em um clamor profundo. Naquele momento, a neblina ao redor começou a se agitar, revelando um caminho iluminado. Sem hesitar, Eliane começou a correr. Precisava libertar suas amigas. Mas quanto mais ela avançava, mais a realidade se distorcia. O caminho se dividiu em várias direções, e a cada passo, as lembranças, as escolhas, começaram a apressar-se dela. Por um instante, seu coração disparou, quando viu uma nova imagem. E se a mulher arrogantemente havia manipulado tudo? E se ela não fosse aquele ser triste e solitário que aparentava? Um riso passado foi estampado sobre seu reflexo. Nesse instante, a conexão com as amigas se fez forte novamente. "Elas não estão apenas perdidas", ela pensou. "Elas são parte de mim. E esse ser poderoso tem um controle que pode ser quebrado." Um brilho intenso emanou de seu interior, e o espaço ao seu redor pareceu vibrar com essa realização. Mas antes que pudesse agir, a neblina se agitou violentamente, invadindo-a. "Vocês realmente acham que podem escapar?" A voz da mulher enigmática ecoou, cheia de desprezo. A energia subiu, e o labirinto de espelhos começou a explodir em fragmentos. A visão distorcida de Lúcia e Sofia ali começou a se mudar, transformando-se em algo muito mais aterrador. "Não!" gritou Eliane, enquanto as batidas do seu coração ecoavam como um tambor de guerra. Algo estava prestes a acontecer, e não havia como voltar atrás. E nesse fragor, uma nova imagem surgiu no espelho, mas era dela mesma, reunindo todas as suas versões, todas as opções. "Essa sou eu? Eu sou todas essas Elianes?" Mas, enquanto ela perguntou, quase sem voz, em um instante, tudo começou a girar novamente. O círculo de espelhos brilhava e imagens de seu passado apareciam e desapareciam como se estivessem lutando para se fixar. "Lúcia! Sofia!" ela gritou, o desespero a impelindo para frente. Ela sentia a energia vibrar ao seu redor, uma mistura de medos e esperanças. Então, algo inesperado aconteceu. O chão estremeceu e uma fissura se abriu sob seus pés, como se a própria terra estivesse se rebelando. Antes que pudesse entender, uma luz escura surgiu do abismo, revelando uma presença grotesca, um ser que vá muito além da mulher enigmática. Era mais como uma sombra viva, pulsando com uma fome íntima e sutil. O terror a aprisionou. "O que é isso?" Neste momento, o ser começou a se transformar, mudando de forma,
revelando rostos familiares em sua superfície, e a imagem de sua mãe surgiu, entrelaçada com outras versões de sua vida. As memórias a invadiram. Risos, sussurros e advertências do passado. Eliane, minha filha, não deixe que a sombra consuma. A voz de sua mãe soou clara e poderosa, mas a visão distorcida estava carregada de dor. E Eliane percebeu que aquelas imagens não eram reminiscências de amor, mas de algo mais. Não, isso não pode ser real, ela murmurou, mas a corrente de histórias a atingiu como um tsunami, arrastando-a para longe. Tudo o que conhecia começou a se fragmentar. Segredos ocultos, promessas não cumpridas e escolhas que nunca fez começavam a surgir à superfície. Ela viu Lúcia não mais como uma amiga, mas como uma fragmentação do que poderia ter sido. E então, em um estalo de dor, um novo brilho ofuscante iluminou a cena. A mulher enigmática, que já parecia derrotada, ergueu a cabeça, seus olhos brilhando com um fervor maligno. Você não entende! Elas sempre foram suas inimigas! Gritou, e sua risada ecoou mais uma vez, como se a própria noite estivesse zombando de Eliane. O coração dela parou. Como assim? Não! Elas são minhas amigas! Ela gritou, mas uma nova versão da verdade começou a se desenhar diante dela. O ser sombrio riu, um som profundo que reverberava na clareira. Elas sempre tiveram um papel, você só ainda não viu, assim como eu. Com uma força inesperada, Eliane sentiu seu corpo se mover. A fenda e a luz estavam à sua volta, e algo a puxava para o centro. O que ela descobriu a fez tremer. O que se escondia na escuridão não eram só ilusões, eram aspectos dela mesma que ela havia rejeitado. A escolha que nunca fez a confrontava agora. O ser falou, vozes familiares, entrelaçadas com um eco distorcido. Você nunca pode fugir de si mesma. A luta sempre foi sua. E as amigas, elas são a consequência de suas escolhas. O peso da revelação a atingiu como um soco no estômago. Então, explodiu uma visão aterrorizante. Lúcia e Sofia, não mais como as amigas da infância, mas como sombras de sua própria mente, refletindo suas inseguranças e medos. Você as atraiu. Você as trouxe para cá. A revelação a paralisou, e tudo na clareira desapareceu em um turbilhão de cores e gritos. Ela estava sendo consumida pela verdade, e a confusão se transformou em clareza. Não, não é possível! Eliane gritou, sentindo que sua essência poderia ser quebrada. Mas então a dor se transformou em uma centelha de força, enquanto as imagens distorcidas do passado começaram a se juntar. A luz cresceu, e com ela uma nova determinação. Se elas são parte de mim, então eu vou resgatá-las. A sombra começou a desvanecer, e a mulher enigmática gritou em fúria. Você não pode! Mas Eliane sentiu a força da própria verdade emergindo, enquanto dava um passo para frente, decidida a confrontar a essência de sua dor, a essência que eram Lúcia e Sofia. A clareira começou a mudar novamente. Todo o peso que a segurava parecia desvanecer, mas a questão ainda pairava no ar. O que ela realmente queria? O que estava disposta a enfrentar? O abismo a chamava, e a verdade estava prestes a revelá-la. E enquanto tudo girava, uma luz ofuscante cercou-a, cobrindo o que havia antes, esperando a escolha final. A luz cresceu, ofuscando a clareira, enquanto Eliane se sentia puxada para o centro, determinada a salvar suas amigas. Mas, assim que deu um passo adiante, tudo ao seu redor mudou. O chão sob seus pés se contorceu e se abriu em uma fissura grotesca, revelando as profundezas de um abismo pulsante. E no exato momento em que ela hesitou, um grito estrondoso cortou a noite, ecoando como um trovão. Eliane! A voz era familiar, mas havia uma urdidura de desespero nela. Era Lúcia. Antes que Eliane pudesse reagir, a escuridão no abismo começou a se agitar.
uma sombra serpenteante emergiu, tomando a forma de algo grotesco, algo que quase parecia humano. As características eram confusas. Um entrelaçamento de rostos conhecidos. Lúcia, Sofia e sua própria mãe. A verdade se deslizou como uma lâmina fria em seu coração. Mãe, o ar escapou de seus pulmões. O ser, agora uma figura distorcida da mulher que ela tanto amava, abriu os olhos e um sorriso. Você veio finalmente me encontrar. Isso não pode ser! Eliane exclamou, sentindo que o chão a consolava enquanto a realidade se despedaçava. A mulher enigmática riu, seu som cortante como vidro. Você realmente achou que a escolha estava em suas mãos? Tarde demais, querida. Você não tem ideia do que realmente aconteceu. A neblina à sua volta começou a se agitar mais intensamente. As dançarinas, uma vez presas no transe, agora observavam com os olhos vazios, como se esperassem uma ordem. Eliane sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. O abismo, e tudo nele, clamava por respostas. Minhas amigas, o que você fez? A voz de Eliane tremeu, mas ela não recuou. Sua determinação, embora abalada, ainda ardia forte. Você precisa entender. A mulher distorcida respondeu. Seu tom melódico e ao mesmo tempo ameaçador. Lúcia e Sofia não são o que parecem ser. Elas se tornaram parte de mim ao desejarem se libertar de você. Foram elas que ali se entregaram. É a sua escolha que as aprisiona. E agora você deve escolher. Você a salva ou se junta a nós. Eliane olhou em volta, a clareira girando ao seu redor. O som dos tambores ecoava, batendo forte no seu peito. Lúcia e Sofia estavam ali, cercadas por sombras, mas suas vozes estavam longe, como se estivessem em um transe profundo. Elas não podem estar, não podem! Sua mente estava em chamas, e então, com uma intensidade súbita, a energia na clareira mudou. A figura distorcida começou a se desfazer, revelando a verdadeira imagem de sua mãe. Mas uma lágrima desceu de seu rosto. Eliane, você deve deixar para trás tudo o que conhece. Venha até mim. A felicidade está aqui, mas o preço é a verdade. Os rostos à sua volta começaram a se misturar, e as dançarinas estavam agora mais para sombras do que para amigas ou inimigas. O que significava isso? Cada uma delas parecia uma versão distorcida de quem deveria ser. Mas houve algo mais. Eu sou você, mãe. A revelação fez suas pernas tremerem. Você me fez acreditar que eu estava perdida. No momento em que essas palavras deixaram seus lábios, tudo começou a girar. O abismo atrás da figura de sua mãe engoliu a clareira, transformando cada conexão que ela conhecia em um eco distante. A mulher enigmática começou a rir freneticamente, sua figura se esticando e encolhendo. Você realmente não sabe. O poder está em sua escolha, e suas amigas farão qualquer coisa para não perder o que já conquistaram, inclusive você. E então, num movimento brusco, Eliane ergueu a mão. Não! Não vou deixar que me controle! A luz interior dela acendeu com uma força renovada, e toda a clareira explodiu em uma onda de energia. Lúcia e Sofia, até então distantes e sombrias, agora se voltaram para ela, expressões que rivalizavam tanto em dor como em esperança. Você vai nos deixar! Gritaram as duas em uníssono, pela primeira vez em conexão. Ou teremos que lutar contra você! E com esse grito, o mundo que conhecia começou a desmoronar. As sombras dançavam caoticamente, e a luz lutava para se manter. Lúcia, Sofia, eu estou aqui. Eu não vou deixá-las. O abismo agora engolia tudo, e a palavra escolha pairava como um eco irônico. O que significava tudo isso? O que realmente estava em jogo? E ao girar novamente, Eliane se viu presa entre salvar suas amigas e enfrentar o que nunca imaginou ser verdade. E nesse turbilhão, seu destino se tornava incerto, como aquele eco,
Um aviso sombrio ressoava em sua mente. Será que ela realmente estava pronta para descobrir quem era? Eliane parou, sentindo o coração na garganta. Naquele lugar sombrio, ela percebeu que tudo girava ao seu redor. Cada sombra parecia assumir formas familiares e ameaçadoras. Lúcia! Sofia! Ela gritou, a voz cortando o ar pesado da clareira. As amigas estavam ali, mas perdidas em seus próprios mundos. Elas dançavam, hipnotizadas, cercadas por figuras que pareciam sussurrar segredos horríveis. No! Eliane se sentiu envelhecer em segundos. O riso da mulher ecoava como um pesadelo. Elas te escolheram, você nunca poderá trazê-las de volta. Mas em vez de desespero, algo queimou dentro dela. O amor por suas amigas a respaldou e gradualmente a raiva tomou o lugar do medo. Eu não deixarei vocês. A determinação estourou e o mundo ao redor dela começava a se agitar. Como uma tempestade se formando, ela avançou, a luz emanando de dentro, dividindo as sombras que a cercavam. Eu não sou o que vocês pensam. Elas são mais do que isso. A mulher distorcida riu, mas a risada se quebrou em um estalo. Eliane sentiu a força dos sussurros e abraçou a luz do seu verdadeiro eu. E enquanto fazia isso, o chão sob ela se iluminava. Abrindo as mãos, a conexão que tinha com Lúcia e Sofia se sentiu como um cordão invisível se solidificando. O que você está fazendo? A mulher gritou, a fúria tornando cada vez mais grotesca. Uma escolha! Gritou Eliane, erguendo a voz. Uma onda de calor percorreu a clareira, e o ar se tornou denso com a verdade que a havia mantido presa. Imagens dela pequena se misturaram às de suas amigas, risos, segredos e momentos de pura liberdade. A conclusão se formou e a clareira abraçou. As sombras finalmente começaram a recuar e as dançarinas pararam. Seus olhos começaram a brilhar com claridade. Quebraram nosso laço. Lúcia! Sofia! Eliane os chamou e a certeza se manifestou. Juntas, elas eram mais poderosas do que qualquer sombra. Vamos, Eliane! É hora de lutar! Sofia gritou, enquanto Lúcia se aproximava, o olhar agora cheio de vida. Elas eram uma frente unida, um farol em meio à escuridão. E num movimento sincronizado, as três levantaram as mãos, e a luz se expandiu em um crescimento avassalador. O feitiço se quebrou. A mulher virou poeira, e o restante das sombras evaporaram como neblina. O tempo parou por um momento, e Eliane sentiu uma onda de alívio, como se o peso tivesse sido tirado de seus ombros. As amigas se abraçaram, lágrimas nos olhos. Nós fizemos isso! Estamos livres! Disse Lúcia, a voz ainda trêmula. Sofia sorriu, mas então a expressão de Eliane ficou séria. E quanto a mim? Quanto à minha verdade? O que acontece agora? Ela olhou ao redor, e quando a clareira finalmente desapareceu, elas se encontraram em um novo plano, em um espaço aberto iluminado pela luz do sol. Precisamos descobrir, respondeu Sofia, mas uma sombra de dúvida ainda flutuava no ar. O que as aguardava nessa nova realidade? Seria um recomeço ou apenas uma nova fachada da mesma luta? Eliane sorriu para suas amigas e, com um brilho nos olhos, ouviu uma voz no fundo de sua mente. Você agora tem suas escolhas. O peso do passado parecia leve, enquanto se preparavam para o que estava por vir. Como um último olhar para a clareira que havia se transformado em uma lembrança, uma nova determinação cresceu dentro dela. As três estavam juntas, e juntas poderiam enfrentar qualquer coisa. O futuro era um mistério, e de alguma forma isso parecia libertador. E no eco de sua voz, ela sabia que a jornada de quem eram e quem ainda poderiam se tornar mal havia começado. Antes de você ir, preste atenção. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal. 2 cliques e você não perderá as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo.
Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intrigante. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho fabuloso. Sua participação faz toda a diferença. Par.